as nossas dores. Aleluia, glória a Deus. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quem é que aqui já transgrediu? Eu também posso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ou pecados. Não há iniquidade que não seja pecado. E o castigo que nos traz a paz. E quando eu estava lendo isto, veio a mim aquela imagem dos pais. Quando os filhos fazem alguma coisa de errada, os pais vão corrigir. Pá, pá, pá. Depois do castigo, vem a paz. E é connosco a mesma coisa. Nós éramos merecedores daquele castigo, mas Jesus disse, eu levo o castigo. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos ser, fomos. Então, por outras palavras, Deus está dizendo assim, meus filhos, está aqui tudo. Agora não depende mais de Deus. Ele já fez tudo. Agora depende de mim, de ti, depende de cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos, já semana passada, nós vimos o seguinte. Mesmo que Deus tenha oferecido, e ainda hoje está em vigor, tudo para nós sermos salvos, curados, resgatados, transformados, restaurados, santificados, justificados, o mesmo sacrifício é para tudo isso. Tudo. Ainda que Deus tenha dado tudo, acontece que os filhos de Deus estão passando por fases difíceis, com dores, enfermidades e tudo mais. E tudo mais. E eu estava orando a Deus e disse, mas por que se tu deste tudo? E veio aquela coisa a mim e disse, não é minha culpa, eu já dei tudo para vocês. Alguma coisa que está deste lado, que às vezes impede aquilo de chegar a nós. E agora eu não estou a apontar dedo para ninguém, porque estamos todos no mesmo barco. E então a primeira coisa que nós vimos a semana passada foi realmente falta de fé. Falta de fé. E então aí a palavra diz, lá em Hebreus, sem fé é impossível. É impossível o quê, pastor? Tudo. Sem fé é impossível. Por outro lado, Jesus diz assim, tudo é possível aquele que tem fé, aquele que crê. Então a palavra está certa. Então um dos problemas é exatamente a falta de fé. Eu toquei também a semana passada, pecado não confessado. Irmãos, isto é um facto real e autêntico. Porque nós transgredimos nisto e naquilo por palavras, pensamentos e até por obras, por atos. E nós esquecemos de pedir perdão imediatamente, como David fazia, um homem segundo o coração de Deus, que aí arrependia logo. A gente esquece de fazer isso. E à noite aparecem outras coisas e aquilo esqueceu. E fica lá dentro. E depois é uma coisa em cima de outra. E aquele pecado não confessado é um impedimento. Ouçam, por favor. É um impedimento. Quando a gente quer andar por fé, tem aquela barreira ali. Pum! Pecado não confessado. E nós vimos até o que aconteceu exatamente com Josué lá em Jericó, que estava tudo
unido na fé, e aqueles muros caíram, pum, 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 e eles estavam todos alegres. Mas logo a seguir, eles foram derrotados, e o povo disse: mas porquê, Senhor? Se tu nos abençoaste aqui, nos deste vitória aqui, agora porquê que somos derrotados, fugimos do inimigo? Porquê? Porque tem pecado. Acã pecou. Então este pecado é um impedimento. Eu estou a falar isto, irmãos, para nós termos cuidado como crentes, para não cairmos aqui, aqui e ali, porque o inimigo está por rasteiras todos os dias. Depois tem atitudes más e pensamentos maus. Você sabe que lá em Romanos 12:2 diz assim, que nós somos transformados, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Então o Senhor nos está a dar a possibilidade de eu próprio ter uma transformação quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, claro que é viva e eficaz e dura para todo sempre. Quando eu tenho a minha mente renovada, a minha boca começa a falar. E quando a boca começa a falar, você começa a atuar. Porque é assim que trabalha. Para as coisas abençoadas e boas do Senhor, mas também para as coisas ruins. Porque você também já pensou coisas más. E daqui a nada você está a falar aquilo. E depois, ai caramba, ai. Sente-se. Por quê? Porque é exatamente este o processo. O pensamento vem, a boca fala e o corpo sente. É por isso que diz, transformai-vos pela renovação da mente. Quando a gente renova a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa boca começa a falar e o corpo sente a bênção. Esse é o processo. E depois nós falamos também sobre o modo de vida. Meus irmãos, e vocês sabem tão bem como eu, há crentes e há pessoas, não vou apontar com ninguém, que eu também já fiz a mesma coisa, que nós estamos envolvidos com tudo e com todos e não cuidamos deste templo de Deus. Não cuidamos do templo. E quando, meus irmãos, nós estamos nesta euforia de nem ter tempo para nada, se calhar até você diz para a mulher, eu nem tenho tempo de comer, eu não tenho tempo disto, eu não tenho tempo daquilo. E depois vem uma comida, a gente come qualquer coisa só para... Não se toma conta do corpo. E depois vêm coisas que batem no nosso corpo. Por descuido nosso, não é de Deus. Nosso. Deus quer fazer uma coisa, mas nós estragamos com falta de cuidado. Outra coisa, meus irmãos. Outra coisa. Que é precisamente o medo. Medo da morte. Eu tenho falado com os irmãos, eu já sou ministro, pastor já há mais de 40 anos, e eu sei, eu tenho ouvido tanto, e pessoas dizem, ai pastor, eu tenho tanto medo de morrer. Ai, eu tenho tanto medo da morte, ai, eu nem posso pensar. Sabe? Vocês sabem o que é que diz a palavra do Senhor? Lá em Hebreus 2:15. A palavra do Senhor é tão clara, tão clara. Hebreus 2:15, diz ali uma coisa, e livrasse todos aqueles que com medo da morte. Vejam que Deus, a palavra de Deus não está a falar para os gentios, não está, aliás, para os do mundo, não está a falar para os incrédulos, esses já vão diretos, está a falar para os filhos de Deus, para mim, para ti. E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam, por quanto tempo? Por um dia ou dois? Por uma semana, por um mês? Por um ano?
estavam por toda a vida sujeitos ou escravos da servidão, da escravidão. O medo é um ladrão da tua fé. Mas, pastor, o que está a acontecer aqui e em todo lado deixa a gente assim? Por que não ficas na palavra de Deus e enches do amor de Deus? Porque diz lá que o amor lança fora o medo. Por que nós vamos permitir as coisas do inimigo entrar e não nos enchemos das coisas de Deus? Por quê? É só nas coisas de Deus que nós temos vitória. E nós temos prova disso. E aqui, e todos vocês. E todos vocês. E ainda Romanos 8,15. Veja aí. Porque não recebestes, está a falar para mim, para ti e para os filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, de estarem amarrados, presos, para outra vez estares com medo. Não, vocês não receberam esse espírito de escravidão para vocês estarem com medo. Mas o que é que aconteceu? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então o medo da morte é um ladrão, faz-nos escravos, prende-nos ali, amarra-nos ali. E a palavra de Deus diz, olha, tu não recebeste este espírito. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu estou falando isto, irmãos, para alertar os irmãos, para não cairmos em certas armadilhas do inimigo. Irmãos, o próximo ponto é tão claro, é a falta de instrução, falta de conhecimento. Em Oséias 4:6, diz lá muito claramente que o meu povo perece. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído, o meu povo morre porque lhe falta o conhecimento. Mas, pastor, a falta de conhecimento mata? Está escrito aqui. Está escrito. Deus já fez tudo, agora nós é que temos que dar o passo para nós ficarmos em linha, em sintonia com a palavra, em sintonia com o Senhor, com aquilo que Ele fez. Meus irmãos, quando nós não temos conhecimento, nós não sabemos como reagir. Muitos não recebem a sua bênção, o seu toque, a sua cura, o seu milagre, porque eles não sabem o que é que diz a palavra de Deus. E sabem de uma coisa, meus irmãos, por incrível que pareça, a maior parte dos crentes raramente lê a palavra de Deus. Sabiam? Sabiam? Chega em casa, arruma a Bíblia. Mas nós devíamos comer, beber a palavra de Deus. Nós devíamos ter aquela fome. Veja o que é que diz 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Veja lá o que é que diz ali. 1 Pedro 2:2. Pelo que desejai, está a falar para mim e para ti. Pelo que desejai, como meninos recém-nascidos, o leite racional ou o leite puro espiritual, isto é a palavra de Deus, está a referir-se à palavra de Deus, porque se você for ler antes e depois está a referir-se à palavra de Deus, que foi entre vós pregada, e esta palavra permanece para todo o sempre. E então diz assim, desejai, está a falar para mim e para vocês, como meninos recém-nascidos, o leite racional. Você lembra-se do seu bebezinho, seu filhinho, quando era pequenino? Ele gritava ali com fome. E quando chegava aquele biberon, que coisa maravilhosa.
Aqui está a dizer para a gente ser assim, da palavra de Deus, para desejar a palavra desta maneira, para ter aquela fome, aquela sede da palavra de Deus, para que por ela possam crescer para a salvação. É pela palavra que nós crescemos, é comendo a palavra, é bebendo a palavra que nós crescemos, meus irmãos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós temos que ter esta fome, como um bebê quer aquele leite. Nós temos que ter esta fome da palavra de Deus para crescermos. Para crescermos. Então esta falta de conhecimento, meus irmãos, é uma atrapalhação. Agora ouçam, por favor. Quantos aqui já tiveram filhos na escola? Todo mundo. Agora diga-me sinceramente, quando o seu filho, a sua filha, também aconteceu comigo, estava na escola, e a gente sabia que eles tinham que estudar, e eles não estavam a estudar, o que é que você dizia? Diga lá. Olha, se tu não vais estudar, tu vais levar uma carga. Eu pego nesta régua, eu ponho-te de castigo, eu vou buscar o chicote. É mentira? A gente não falava assim para os nossos filhos? Será que a gente não amava os nossos filhos? Amava, claro. Mas nós só queríamos o melhor para eles, porque nós sabemos, e nós sabemos que se eles não estudarem, não vão a lado nenhum, não avançam, não crescem, não vão ter bom sucesso na vida, porque não estudaram. Queridos irmãos, aqui a palavra de Deus diz para nós crescermos no conhecimento e na graça do Filho de Deus, para nós crescermos na palavra. Sabe de uma coisa? Eu vou buscar o chicote. Oh, não, ei, calma aí. Só estou a brincar, é? Senão vocês tiram já uma reta e ninguém fica aqui. Não, estou só a brincar. Mas é verdade ou não é o que a gente fazia aos nossos filhos? E nós, o que é que acontece? Quem é que está por nós? A dizer, estuda, vai, faz, medita, senão não vais a lado nenhum. É o pastor aqui. E ele é um pai duro, muitos dizem. Mas ele ama os filhos e quer o melhor para eles. E quer o melhor para eles. E meus irmãos, é isto aí, não é? É isto aí. A falta de conhecimento é uma coisa terrível. Falta de instrução. O próprio Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sou eu que estou a inventar. Jesus falou. E conhecereis a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Ele é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Meus irmãos, é conhecer a liberdade, é a verdade que nos liberta. Romanos 8:11 diz-nos ali o seguinte. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, se o Espírito de Deus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus há de vivificar, ou dar vida, restaurar, tornar normal, o quê? Os vossos corpos mortais. Vejam. Deus está pronto a dizer assim, levanta-te. Ser sarado, ser curado, porque é o Espírito de Deus que em ti habita, meus irmãos, que vai restaurar os vossos corpos, os nossos corpos. Por isso é que nós temos que estar pegados, agarrados a esta palavra que não murcha e dura para todo sempre. Meus irmãos, nós temos que conhecer o que é que Deus nos oferece. O que é que Deus nos quer dar antes de nós pedirmos a Ele alguma coisa? É por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Eles não sabem. Porque
não lê. E é isso aí, meus irmãos. E é isso aí. Agora, outra coisa que impede muito os crentes de receberem a palavra, e eu só quero chamar a vossa atenção para isso, é a falta de oração conjunta, a falta de unidade da fé, por exemplo, na família. O próprio Jesus disse assim: quando 2 de vocês concordarem sobre alguma coisa, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Vocês pensam que Jesus é mentiroso? Mentiroso seja o homem, porque Deus é verdadeiro. E o próprio Jesus diz assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali. E quando nós estamos em oração, quando nós estamos com aqueles pedidos, Ele diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. E Jesus não mente. Esta falta de oração conjunta, meus irmãos, de fé, aquela unidade de fé, cria nos crentes uma mornidão. Porque se aquela pessoa, por exemplo, vou usar apenas um exemplo, eu e a minha esposa. Se nós estamos divididos e não estamos de acordo, cada um puxa para o seu lado, olha, vai arrebentar de alguma maneira. Vai criar uma mornidão. Olha, deixa andar. Deixa andar. E esta mornidão é uma doença terrível. E Deus quer curar os crentes, a sua igreja, desta mornidão, com a sua presença, com o Espírito Santo e com o seu amor e com o conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, este estado de mornidão produz um ambiente onde é difícil Deus operar. Mas, por outro lado, uma igreja, uma pessoa, uma família, cheios de fé, cheios de conhecimento da palavra de Deus, agarrados à palavra de Deus, estão a criar um ambiente onde Deus opera, pum! Onde Deus trabalha e o inimigo fica perturbado, porque ele sabe que aqui não se mexe, porque ele vai perder. Já perdeu, aleluia. Já perdeu. Meus irmãos, é um facto, por exemplo, aquela igreja de Laodiceia, o próprio Senhor, o Cristo que estava falando, e ele diz: eu conheço as tuas obras. E tu não és frio nem quente. Oxalá fosses uma coisa ou outra. Agora, porque tu não és nada, és morno, eu vou te jogar fora da minha boca. Nem vou mencionar mais o teu nome. Nós não somos como os animais, que vamos voltar ao vômito. Não. Nós ficamos repudiados com aquilo. O Senhor diz: olha, eu vou fazer assim quando tu és morno. Só isso já me dá aqueles tremores para eu me agarrar à palavra de Deus. Porque eu quero estar perto do coração do meu Senhor. Eu quero que o Espírito Santo opere para a glória do seu nome. Aleluia. Agora, outro aspecto, eu só estou dando cuidado com estas coisas. O crente é que tem que ter cuidado, não é Deus que vai ter cuidado, somos nós. Outro aspecto que impede as orações dos crentes é a descrença no meio do grupo, é a descrença no meio da igreja, é a descrença no meio de irmãos. Jesus já fez muitos milagres. E Ele curou todos os que vieram a Ele. Está escrito na palavra, lá em São Marcos 6, 5 e 6. Ele curou a todos. Mas quando Ele não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da sua quê? Olha só.
E quantos é que seguiam a Jesus? Aos milhares e milhares e milhares. E a palavra do Senhor diz que eles criam no Senhor. Mas acontece que Jesus não podia trabalhar ali por causa de incredulidade. Não estavam na palavra. Não se agarravam à palavra, aos ensinos da palavra. E Jesus apenas curou um deles e admirou-se. Jesus ficou até admirado da incredulidade deles. Nós temos que ter cuidado para não cairmos nisto, meus irmãos. Porque isto, incredulidade, é um ladrão. A gente diz, irmão, vamos orar. Já sofri tanto, olha. Não! Não! Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e se nós só pensarmos e deixarmos o Espírito Santo nos elucidar, nos revelar, irmãos, da cruz de Cristo, Deus preparou tudo, mas tudo que você possa pensar e imaginar para a nossa bênção. Não foi só uma coisa, não foi só salvação, não foi só cura, mas foi tudo o que nós precisamos. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, vocês sabem da história que está lá em São Marcos, capítulo 5, versículo 23, ali a história do Jairo. E Jairo chegou-se ao pé de Jesus e disse, Senhor, a minha filha está nas últimas, já está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que viva. Senhor, e depois no versículo 35, aliás, diz ali que o Senhor, enquanto ele ainda falava, chegaram umas pessoas da casa do Jairo, a quem disseram, a tua filha já morreu. Por que é que incomodas ainda o mestre? Jesus disse, não temas, não fiques com medo. Crê somente. Tem fé, só tem fé. Tem fé. Mas a minha filha morreu. Tem fé. Mas a minha filha, meu neto, meu marido, a minha mulher, tem fé. E diz lá no versículo 37, vejam bem, e não permitiu, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus não permitiu. Porque Jesus sabia o que estava a acontecer ali entre as pessoas, aqueles que se diziam seguidores de Jesus, aqueles que se diziam, eu creio. Jesus sabia o que estava a acontecer ali. E diz lá no versículo 40, diz assim, invalidando assim, e riam-se dele. Marcos 5:40. E quando iam, Jesus disse, por que vocês estão a chorar? Vocês sabem do que diz lá. Ela não está morta. A menina não está morta. E riam-se dele. E eu fui ver o que está escrito nos comentários a respeito de riam-se dele. Quer dizer que eles desprezavam o Senhor e a sua palavra. Eles riam-se dele com desdém, escarnecendo dele. A gente já viu que ela está morta, agora vieste dizer que não está morta. O que aconteceu? Porém, ele tendo feito sair a todos, não deixou lá nenhum incrédulo. Sai tudo fora. Por quê? Porque a incredulidade é um tropeço, é uma amarra, é um problema para atingir certos fins. E tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava, e nós sabemos que ela ressuscitou. Vejam, meus irmãos, quando tu tiveres um problema, uma situação, por favor, nunca vais pedir oração a um irmão ou a uma irmã
que tu sabes que está abaixo de ti, que a sua fé está aqui embaixo, tu estás aqui e a sua fé está ali. Sabem porquê? Porque Ele vai te puxar para baixo, é onde Ele está. Ele vai te puxar para baixo. Se tu queres ajuda, se tu queres suporte, vai pedir àqueles que tu sabes que estão agarrados na palavra, estão agarrados na fé, aqueles que estão firmes no Senhor, vai a eles e pede oração. E eles vão te puxar para cima. Aleluia. Aleluia. Não abras o teu coração à toa, só por toda a gente. Não! Agora, ouçam por favor, nosso tempo está correndo e eu quero chamar a atenção para isto mesmo. Outros problemas que nos impedem de receber a nossa bênção é a tradição dos homens. A tradição dos homens. Porque está escrito lá em São Marcos 7,13, diz lá que invalidais a palavra do Senhor com as vossas tradições. Não é isso que está escrito? Invalidando assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós transmitistes. E vai e acrescenta também muitas outras coisas semelhantes a estas que vocês fazem, que anulam a palavra de Deus, que põem a palavra de Deus sem efeito nenhum, não trabalha na vida da pessoa, se a gente se segurar às tradições dos homens. Eu estava meditando nisto e disse, epá, quais são estas traduções que anulam a palavra de Deus? Porque lá no Salmo 107, versículo 20, diz lá que Ele enviou a sua palavra e os sarou. Está escrito. Salmo 107, versículo 20, diz, Ele enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Você acredita na palavra de Deus? Está escrito, meus irmãos. Mas agora, diz ali também que as tradições dos homens que entrando na igreja anulam, invalidam a palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado. Irmãos, já estou no ministério, como eu disse, há mais de 40 anos. E sabem, vou dar algumas tradições. Uma das tradições é, Deus é o autor das enfermidades e Ele quer que muitos dos seus filhos fiquem doentes para lhes ensinar alguma coisa. Uma das tradições. Outra tradição é que levou já muitos crentes a morrerem, meus irmãos, antes do tempo, depois de terem sofrido tanto nos seus corpos. É o ensino de que nós podemos glorificar a Deus muito mais se ficarmos com paciência durante o tempo da nossa enfermidade do que se formos curados de imediatamente. Coisa igual. Quando Deus opera um milagre, Ele é glorificado. Aleluia. Aleluia. Isso é uma das tradições também que eu já ouvi. Agora, outra tradição é isto, que eu também já ouvi em muitos setores, que o tempo dos milagres acabou. O tempo dos milagres já passou. E que Deus só cura se for da sua vontade. Irmãos, eu já tenho orado por pessoas, já tenho orado por irmãos, por irmãs, em diversos assuntos, diversas coisas. E quando eu digo irmão ou irmã, vamos orar, vamos estar aqui unidos na fé, segundo a palavra de Deus. Ai, pastor, ora, para que se for a vontade de Deus eu seja curado. A pessoa que pensa assim, não conhece a palavra de Deus, nem a Deus, nem o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Jesus veio brincar na cruz do Calvário? Ou veio fazer uma obra total e completa? Você sabe que da cruz de Cristo veio tudo o que você precisa para todas as áreas da sua vida. Se for da vontade de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus. Que o Senhor quer que todos se salvem.
O Senhor quer que todos sejam curados. Ele quer. Está escrito. Por isso é que Ele deu o seu Filho. Pagou o preço. Para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Receba a sua bênção. Receba a sua bênção. E meus irmãos. Vejam bem. Outra tradição. Eu tenho que andar rápido. É aquela coisa que eu tenho ouvido tanto, e eu caí já nesse, eu próprio também já caí nesse erro. Tu tens pecado, não podes tomar a Santa Ceia. Que mentira. Sabiam? Tu tens pecado, não podes tomar a ceia. Porque sabes, aquele que tem pecado e toma a Santa Ceia, por causa disso, há muitos que dormem, estão doentes Mas não é isso que a palavra diz. O próprio Paulo, na igreja dos Coríntios, como está lá no versículo, capítulo 11, 1 Coríntios 11 para a frente, ele estava a explicar ali tão bem que quando aquelas pessoas se juntavam para comer a ceia, eles dizem assim, nisto que eu vou dizer, eu não vos louvo, porque vos juntais para pior. Então o que é que acontecia? Muitos traziam muito pão, outros não tinham nada, mas outros traziam garrafas de vinho, e o que é que diz ali? Uns comem, entulham, é o que diz lá nos comentários, entulham-se de pão, e outros não têm nada. Mas, entretanto, há outros que se embebedam na igreja. E dizendo que aquilo era ceia. Então o apóstolo estava a pôr linha naquilo. Nisto não é ceia, não é nada. E depois ele passou a explicar que o pão é isto, o sangue é aquilo. Agora ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Está a falar para aquela igreja. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Vocês vejam, examinam-se se vocês não estão a fazer o que estavam a fazer aqueles que até se embebedavam na igreja. Leiam lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, está lá escrito. Agora, a tradição dos homens trouxe para a igreja dizer assim, tu tens pecado, não podes tomar a ceia. Diga-me uma coisa, quando Jesus se sentou a celebrar a ceia, estava lá Tomé, não tinha fé. Tomé, Jesus até o corrigiu. E estava lá Judas, que era ladrão. Está escrito na palavra. Será que Jesus disse para eles, ei, vocês não tocam nisto? Será que ele disse isso? O que é que ele disse? Tomai, comei, bebei dele todos. Sabem porquê que Jesus derramou o sangue? Foi para todos. Para quem? Para os sãos? Não, para os pecadores, meus irmãos. Porque é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Então há certas tradições na igreja que introduzidas pelos homens que são um impedimento ao Senhor se mover. Ao Senhor se mover. Meus irmãos, outra coisa que impede é a incredulidade por parte daquele que ora. Ah, irmão, ore por mim. Eu já tenho orado por pessoas, meus irmãos. E eu digo, irmão, vá orar por aquele. Irmão, vai orar por aquela. Ou irmã, vai orar por aquele. Ah, pastor, oro você, porque eu não consigo, eu não estou em condições. Incredulidade por parte daquele que ora. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus estava lá no Monte da Transfiguração e um pai trouxe um filho que era epilético e pediu aos discípulos para orarem por ele. E diz a palavra que não puderam. E quando Jesus desceu do monte, repreendeu os discípulos por causa da sua incredulidade. E Jesus mesmo diz lá em São Mateus 17, 20. Eles perguntaram, por que a gente não conseguiu? Ele diz, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Vejam bem. Incredulidade daquele que vai orar por a pessoa. E meus irmãos, outra
coisa que impede é o seguinte. Você sabe que muitas enfermidades é a atuação de espírito maligno na pessoa. Aqui neste caso deste jovem, no caso deste jovem, os discípulos não puderam curar. E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. E então aquela enfermidade que aquele jovem tinha, que era epilético, era um trabalho de um demônio, era a presença de um espírito maligno que tinha que ser expulso. E a pessoa pode orar, Senhor cura, e o demônio está ali a bater palmas porque ninguém sabe que ele está ali. Até que Jesus diz lá em São Mateus 17, 18, São Mateus 17, 18, diz ali, vejam bem, então Jesus repreendeu o demônio que aquele rapaz tinha, epilético, o qual saiu do menino. E desde aquela hora, ficou o quê? Olha só. Jesus mandou aquele espírito sair e daquele momento, pum, ficou sarado. Então vejam que às vezes a gente ora, precisa de discernimento para saber o que é que está a acontecer ali. Se é obra de um espírito maligno, manda embora aquele espírito maligno. E a pessoa fica sarada. Outra coisa que impede é divisão nos lares. Olha só. Diz lá em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Diz ali. Igualmente vós maridos, e agora as mulheres ficam quietinhas, hein? Igualmente vós maridos, vivei com elas, com as mulheres, com entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas ou anuladas as vossas orações. Agora aqui três coisas. Coabitai com entendimento. Vivei ou coabitai com entendimento. Quer dizer, o marido tem que coabitar com a esposa, concordar, ajudar a sua esposa, para que possam ir para a frente, puxar para o mesmo lado. Fé na mesma coisa, para vencer juntos, suportar a esposa e vice-versa. Então é isto que quer dizer com entendimento. E depois diz assim, respeitando, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Vejam, o homem tem que tratar com a mulher, coabitar com ela com entendimento, com respeito, não por força, não com zanga, não com palavrões, mas com bom senso, com calma. Ah, pastor, mas os crentes não dizem palavrões. O quê? Bem, nem vou entrar aí. E ele está a dizer para os maridos fazerem isso, para suportarem as esposas desta maneira. E ele diz assim, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Não é que a mulher seja desprezada como vaso mais fraco, mas é reconhecer que a mulher não é tão forte fisicamente como o marido e nós devemos colaborar, ajudar, dar a mão. Mas por quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas, destruídas. Para que as vossas orações no lar não sejam anuladas. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Estes pontos, o Senhor tem aqui, tocou, o Senhor falou, o Senhor abençoou. E eu quero que vocês guardem isto nos vossos corações. Amém? Aleluia. Vamos então só orar a Deus. Senhor, obrigada por esta palavra.
Senhor, Tu és maravilhoso, que Tu nos avisas, Tu nos ensinas. Tu, Senhor, queres que nós façamos as coisas à Tua maneira, Senhor. E não, Senhor, à nossa maneira, Senhor. Mas, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor. Nós suplicamos no nome de Jesus, Senhor. Que esta palavra fique gravada nos corações, nas mentes, Senhor. Para que o inimigo não venha e roube a palavra e fique infrutífera. Não! Nós cobrimos com o sangue do Cordeiro. Para que ela produza fruto na vida de cada um. Senhor, agora que terminamos, despede-nos com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua proteção. Em o nome de Jesus. E todos dizem amém, amém. Queridos irmãos,